Se a província goesa de Salcete era território jesuíta, a província de Bardês é território franciscano. Estamos, portanto, em terra de franciscanos. Esta igreja, a Igreja da Sagão, construída no final do século XVIII, é uma igreja franciscana e é uma igreja portuguesa, com certeza. Tem as duas torres, características da arquitetura portuguesa, tem a fachada mais ou menos palacial, que também é típica, mas depois tem uma série de elementos que não são muito ortodoxos. As molduras sobre as portas e janelas, por exemplo, são demasiado abstratas e lineares, como se fossem molduras muçulmanas. Mas o elemento mais estranho da igreja é o zimbório entre as duas torres. O zimbório é falso. É um puro cenário de teatro para o terreiro em frente da igreja. E esse não é o único aspecto estranho deste zimbório. É que as igrejas portuguesas de Goa não tinham zimbório entre torres ou sequer sob o cruzeiro até ao final do século XVII. E o primeiro que apareceu foi desenhado por arquitetos italianos, construído para padres italianos, e a ideia veio diretamente de Itália, sem passar sequer por Lisboa. Quem fez construir esta igreja foi o padre teatino italiano Ardisone Spinola, que era um grande crítico do modo como os portugueses lidavam com os indianos, nomeadamente por não os deixarem comungar. Disse ele num dos seus sermões assim: "Valha-me Deus, há moças e escravos mais brutas e bestas que os pretos? Os pretos e pretas são a mais rude e besta gente que há no mundo. Mas para nosso apetite, nosso gosto e passatempo, procuramos com muita aplicação, todos os dias da semana, que aprendam a tocar e a cantar cantigas muito difíceis e muitas delas tão desonestas que são grande ofensa a Deus. E eles aprendem com grande facilidade e perfeição. Somente para comungarem lhes chamais bestas e incapazes?" Os teatinos foram enviados para Goa pela Propaganda Fide, que era uma espécie de repartição do Vaticano dedicada à propagação da fé. Ora, era secretário da Propaganda Fide em Roma um bispo de nome português, Mateus de Castro. Mateus de Castro era indiano. Nasceu em Goa, de pais indianos da casta Brahman, a casta superior, e foi educado aqui pelos franciscanos. Mas os franciscanos recusaram-se a ordená-lo padre, porque preferiam sempre padres europeus. Só mais tarde é que tanto os franciscanos como os jesuítas perceberam que ou tinham padres de origem indiana e preferivelmente da casta Brahman, ou não conseguiam fazer tantas conversões. Foi rejeitado pelos franciscanos que Mateus de Castro partiu para Roma e dedicou o resto da sua vida a insistir junto da Cúria Romana na existência de um clero de origem indiana. Este vaso, ou versões muito parecidas com este vaso, aparecem muitas vezes na arte hindu.
O vaso é conhecido como Purna Kalasha e é um símbolo da prosperidade. Um símbolo hindu adaptado a um retábulo católico. Mesmo por debaixo do símbolo católico por excelência, enrolado ali em volta daquelas colunas barrocas, a vinha que simboliza a Eucaristia e a ressurreição. Estou no templo de Sri Lakshmi Narasimha, na província goesa de Ponda. Este é o portal do santuário, a parte do templo onde é guardada a imagem da divindade. O portal é moderno, foi feito já no nosso século, em madeira revestida à prata. Mas repete um formulário com 200 anos, um formulário que vem do século XVIII. E nesse formulário tem lugar tanto a vinha da Sagrada Eucaristia como até os anjos da corte celestial. Enquanto que do lado lá do rio, em Salsette, os jesuítas construíam as suas igrejas, com decoração influenciada pelos hindus, com proporções, torres e arcos derivados da arquitetura muçulmana, do lado de cá, em Ponda, os hindus faziam as suas construções com torres à maneira da arquitetura muçulmana de Bijapur, pilares à maneira das igrejas católicas e decoração inspirada na Igreja Católica. Mas o mais curioso é que muitos dos artistas que aqui trabalhavam nos templos hindus passavam depois o rio e iam trabalhar para os jesuítas nas igrejas de Salsette.
Para o Oriente vinham muitos portugueses degradados ou fugidos à justiça, mas nem todos eram pobres ou humildes. Garcia de Sá era de uma poderosa família do Norte e estava casado com Dona Joana de Noronha, dos Noronhas, que era uma das mais importantes famílias aristocráticas de Portugal. Mas apaixonou-se por uma mulher do povo, a lindíssima Catarina Piró, de Vila Nova de Gaia, e fugiu com ela para a Índia. O governador, o vice-rei, Dom Nuno da Cunha, que protegia Garcia de Sá, nomeou o capitão-mor de Malaca e, para o pôr ainda mais longe do longo braço dos Noronha, que na corte tinha conseguido obter um mandato de captura contra ele, nomeou o capitão de uma fortaleza que os portugueses tinham acabado de adquirir e que se ia tornar uma cidade quase tão importante como Goa, a segunda capital da Índia portuguesa, Dom Bassaim, a orgulhosa Bassaim na província do Norte. A caminhonete de carreira que aqui termina a sua marcha, dá a volta e volta para Vasai, não serve evidentemente os fantasmas da velha Dom Bassaim. Serve os habitantes bem vivos de uma aldeia indiana situada aqui ao lado. Mas o que é curioso, o que é verdadeiramente espantoso, o que mostra bem a força das cidades, é que a atual praça principal de Bassaim, praça entre aspas, onde a caminhonete para, corresponde exatamente ao local onde era a antiga praça de Bassaim há 400 anos sob o domínio português.
Aqui temos o forte, ainda de muralhas redondas, o Forte Manuelino, a partir do qual a cidade de Bassaim cresceu. O forte construído por Garcia de Sá. O primeiro capitão que edificou esta fortaleza foi Garcia de Sá, por mandado do governador Nuno da Cunha, na era de 1536.